pessoal. Comecei a gravar a aula agora. Hoje é nossa aula de processo do trabalho, tá bom? Lembrando que hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro, nossa aula de processo de trabalho aí. E dia 26 teremos o nosso primeiro simulado, tá? Se eu não me engano, essa eu acho que é a quinta matéria que eu tô aplicando no curso, tá? Ou seja, nós estamos aí na metade do nosso cronograma, rumo aí à nossa aprovação do dia 17. Eu trouxe aqui a apostila para vocês, coloquei na tela os temas mais cobrados em processo de trabalho, recurso, execução, custos, audiência e competência, os artigos mais cobrados, mas eu vou trazer alguns conceitos aqui importantes para vocês. Obviamente não dá para trabalhar a matéria toda, mas... Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rodrigo. Bem, começamos agora, tá? Não dá para trabalhar a matéria toda, mas quero que vocês fiquem atentos ao que eu começar. São 71 páginas aqui na nossa apostila e hoje eu já vou começar aqui na página 7, tá? Quem quiser estar com a apostila aí, já pode ir lá para a página 7. Eu vou começar aqui dos honorários advocatícios de sucumbência dentro de processo do trabalho, ok? De certa forma é até um pouco parecido algumas coisas com o CPC. Inclusive aqui, ó, mais em cima já vem, a gente vai ver direto algumas referências ao nosso Código de Processo Civil, tá? Até porque depois da sua reforma aí, depois de 2015 e também da reforma trabalhista de 2017, nós tivemos bastante alterações em processo do trabalho, mas que já tem um tempo, né, batido, não é tão novidade assim mais, tá? Então, nós já estamos em 2021 aí, não é tanta novidade não, tem uns 3, 4 anos. Ok, dentro de honorários de advocacia de sucumbência. Gente, como é que funciona a questão do processo do trabalho? A aula passada a gente estudou direito do trabalho, certo? Hoje a gente está vendo processo. Dentro de processo hoje nós vamos trabalhar processo sumaríssimo, sumário, processo ordinário. Nós vamos ver como é que funciona cada um, trazer aqui o honorário, já começando, com a reforma trabalhista sempre haverá honorário advocatício de sucumbência, sendo este entre 5% e 15%. Honorário de advocacia, honorários de sucumbência, vocês já devem saber, né? É o que a parte vencida paga para a parte que venceu, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso aí. Deve ser fixado entre 5% e 15%, tá? E é devido mesmo pelo beneficiário de justiça gratuita, se tiver crédito naquele processo ou em outro. Ok, aí tudo aqui que eu estou falando com vocês está lá na CLT, tá? Artigo 791A, vem fixar aqui o prazo, o valor do honorário de sucumbência, tá? Então aqui o juiz coloca aqui que ao fixar os honorários, o juiz observará. Lembrando, obviamente, que se você normalmente como advogado privado aí vai colocar, né? O que você deve colocar deve estar entre 5% e 15%. Mas se você não coloca, o juiz mesmo fixa também, não tem problema não, tá? Então, boa noite, Neto, tudo jóia? Nós começamos agora, tá? Hoje é processo do trabalho. Estou na página 8 da apostila, que está na tela aí. Página 8? Página 8 da apostila, está na tela aí. Tá? Processo do trabalho. E aí eu estou falando, comecei o primeiro tema agora, honorários advocatícios, tá? Aqui, ó, honorários advocatícios de sucumbência, dentro do processo do trabalho. Aí, ao fixar o honorário, o juiz vai sempre observar o grau de zelo do profissional, tá? Isso aí depende, na prática, eu vou te falar que a gente não vê muitas essas questões não, mas para a prova, para o mundo edital aí de vocês, é importante ficar atento quanto a essas questões. Até porque, como eu falei para vocês lembram aí como é fixado na aula de ética que a gente comentou, como é que era fixado o honorário do advogado, que a OAB aconselhava? Quem lembra? Quem lembra aí? Qual a porcentagem? Ou quem lembra aí? Em relação aos honorários advocatícios, Isso. na ética, ele pode ser através de contrato, não é isso?
sendo uma Sim, parte no início, uma parte no meio, no final. Não pode ser maior o ganho do advogado, que do não pode ser cliente. maior do que o do cliente. Justamente. E essas são essas questões aí, né? Ótimo. Então é um terço no início, um terço no meio e um terço Isso. no final, tá? Ou o famoso 30%, né? Que É o famoso 30%. a gente fala na prática 30%. Mas é a regra. Ah, professor, sou obrigado a seguir isso? Não, é o que o AB sugere, ainda mais para quem está começando e tal. Já vi gente cobrando 20%, já vi gente cobrando 40%. Por exemplo, vai depender muito da ocasião. Vamos supor que você faça um contrato de risco, tá? Risco para o advogado. Como assim, professor? Às vezes você vai pegar aí, quem atua na área previdenciária principalmente, vai pegar para atuar aí, às vezes um pessoal do meio rural, ou então alguém que não tem a condição de dar essa entrada. Aí, em vez de você pedir a entrada, você já faz um contrato botando uma porcentagem maior, 35, 40%, para que se ganhar, você vai ganhar mais, obviamente, mas tem o risco de não ganhar nada. Então, são nossos contratos de risco aí, tá? E também vai depender da sua qualidade aí como profissional, tá? Vai depender da sua qualidade como profissional, da sua experiência. Se é um advogado mais experiente, um advogado aí já renomado, obviamente a sua porcentagem, o seu valor vai ser maior. Então, é justamente aqui que vem dizer o parágrafo 2º 791A. Vai depender do grau do zelo do profissional, da sua qualificação, da sua experiência, o lugar de prestação do serviço, tá? Se precisou viajar, se precisou fazer alguma diligência, alguma coisa, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Isso aqui é o que diz a lei, mas a gente sabe como regra aí o juiz, a depender do juiz, todos eles dão 15%, tá? Eles nem olham isso aqui não. Mas para o mundo edital é importante a gente saber como é auferido esse critério, né? Ok, então fica atento quanto a essas questões, tá? Aí no parágrafo 3º diz que na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorário de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sucumbência ficarão sob condições suspensivas de exigibilidade. Somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que o deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão da justiça gratuita, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Isso aqui é para a questão da justiça gratuita, né, gente? Envolvendo o honorário, como é que deve ser pago. Se tem o crédito, né, obviamente vai ser pago. Se aqui a justiça gratuita, como eu falei aqui, não houver o crédito, fica aí numa condição suspensiva de 2 anos aí para poder ser realizado, tá? São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Ok. Gente, isso aqui não é um tema que cai muito, tá? Por isso que eu tô passando rapidinho. Na verdade, eu acho que eu nunca vi cair no processo de trabalho na primeira fase. Cai muito na segunda fase. Porque vocês têm que fazer a peça e provavelmente deve fazer o pedido de justiça gratuita. Mas na primeira, basta você saber o conceito que já está por dentro, tá? Então, vou adiantar aqui para vocês um pouquinho, mas fiquem atentos quanto a isso aí. E aqui tem uma questão importante, ó. É facultado ao juiz, aos órgãos julgadores e presidente dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslado de instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite do benefício do regime geral de previdência social, tá? Isso aqui, por que eu estou querendo destacar para vocês? Que normalmente fala muito sobre isso aqui em direito do trabalho, tá? Você sabe quanto que é o limite máximo do regime geral de previdência social? Alguém tem ideia? Não é o salário mínimo, já estou adiantando. Por isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Alguém sabe? Tem ideia? É aquele GRU? Oi? É aquele GRU? Ou não? Não sei, É não o mesmo conheço. valor do GRU? Qual o valor que é? Fala aí. Eu acho que o mínimo é 30 e pouco, 38 ou 1000? 39.
Reais. Não. Aqui quer saber o limite máximo. Qual é o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social? Tá quase. Oi. É quase 4.000. Não. Tá 5 e quase 6 já. Ah, o pessoal agora aumentou, né? É, aumentou. Tá quase 6 mil, tá? Se quiser, pesquisa para nós aí, Rodrigo, em uma aba à parte aí. Vê quanto é que tá. Eu acho que tá quase 6 mil, tá? Mas enfim, então até 40% aí inferior a 6 mil. Vamos botar aí o cara que receba aí até 3 mil no máximo, entendeu? Aí é nesse sentido. Ok, já tem algumas súmulas aqui importantes, tá? Quero que vocês deem uma lida em casa. Não vou ficar pegando muito porque está dentro de justiça gratuita. Então aqui basta vocês lerem, tá? E na dúvida me procura no pessoal, no privado que eu tiro. Aí a gente já entra dentro de um tema importante, questão dos prazos processuais. Aí aqui já a recorrência é muito maior em prova, tá? Como é que são contados os prazos processuais? Passou de 6, ó. Oi? Passou de 6. Passou? 6.500 quase. Quanto? 6.433,57. 6.433? E 57. Pronto. Então é isso mesmo. Eu imaginei que ia aumentar também. Mas a última vez que eu li estava quase 6, então aumentou de novo. Beleza. Então 40% disso aí, beleza? Que está lá no artigo lá. Fiquem atentos quanto a essa questão. Contagem dos prazos processuais, tá? Como regra geral, os prazos processuais são contados, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Isso aqui é regra parecidíssima, para não falar igual, do Código de Processo Civil, tá? Do CPC. Porém, todavia, entretanto, é diferente no direito penal. Alguém lembra como é que eram os prazos dentro do direito penal? Processo penal? Eu falei na aula para vocês de processo penal. Alguém lembra? Processo penal, gente, conta o dia do início e exclui-se o último, tá? Do vencimento, tá? Pensa justamente, inclusive a gente até falou na questão das frações das horas, que mesmo se o cara for preso às 11 horas da noite, conta como aquele dia, como se tivesse sido o dia todo, lembra que eu falei para vocês? Então conta o dia do início e exclui o último, do vencimento. Quase que é o contrário do Código de Processo Civil, tá? Fica atento quanto a essas questões do prazo, para não confundir um ou outro aí, ok, gente? Lembrando que aqui dentro do processo de trabalho, os prazos serão contados em dias úteis, tá? Com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Dias úteis exclui o sábado, domingo, feriado, enfim, exclui tudo isso, tá? Normalmente aí só de segunda a sexta. Se não houver feriado nem nada, não, ok? Então fica atento quanto a essa questão dos prazos. Isso aqui é muito importante, principalmente quando vocês estiverem advogando, tá? Às vezes pega um monte de processo aí, a gente vê um prazo aí de 10, 15 dias e às vezes você esquece do processo e recebe uma notificação, aí você lembra que tem que fazer um procedimento e você fica na dúvida, e será que estou no prazo, será que eu não estou? Então é importante saber quanto a isso aí, tá? Dos dias úteis, inclui o dia se exclui o dia do início e inclui o do final, então fica atento quanto a essas questões aí. Lembrando que se o último dia, o dia do final, cair em um dia não útil, vamos supor que o último dia do prazo para você oferecer um recurso, uma apelação, alguma coisa aí no processo do trabalho, caia num sábado. Então o prazo ele se estende ao próximo dia útil subsequente, tá? Vai para a segunda. Diferente do processo penal. Processo penal, se o último dia vai no sábado, volta ao dia anterior. Tem que ficar atento quanto a isso aí, porque exclui o último dia. Tem que ser na sexta, tá? Então fica atento quanto a essas regrinhas aí. Até porque tudo para beneficiar o réu, né? Dentro do processo penal. Aqui em direito do trabalho não, tá? Em processo civil também não. Então, o vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos escrivãos ou secretários, tá? Então, aqui tem mais algumas súmulas para vocês ficarem atentos. E aí já vem a questão da suspensão e interrupção dos prazos processuais. Professor, como é que funciona?
É parecido com o direito do trabalho que a gente viu aí na nossa última aula de quarta-feira? Alguém lembra a diferença? Vocês lembram, Rodrigo, Neto, a diferença da suspensão e interrupção no contrato de trabalho que a gente viu quarta-feira? Não lembro. Lembra? Fala para nós aí o que você entende. A suspensão vou usar exemplo porque é mais fácil para mim. A suspensão é tipo licença maternidade, a interrupção é tipo morte de alguém ou uma quantidade menor de dias. A suspensão é uma quantidade maior. Interrupção. Basicamente, lembra que na interrupção, como regra, né? Lógico que tem algumas exceções, mas como regra, na interrupção o empregador paga. Na suspensão ele não paga. Não paga. Para ficar mais claro na mente, para você lembrar. Foi essa analogia que eu fiz. Fica muito mais fácil, né, Neto? A punição e a não punição. Justamente. Lembra aí, vamos supor, se você suspende um funcionário que foi insubordinado, em vez de você querer dar uma justa causa, você decide suspender, tá? Um dia, 2 dias. Essa suspensão não terá pagamento, tá? Lembrando, obviamente, que tudo isso o patrão não pode fazer de forma arbitrária. Provavelmente quem dá a suspensão aí é que já tem uma assessoria jurídica por trás, tudo para poder fazer tudo documentado, né? Que a gente sabe aí que isso aí dá um BO danado se não tiver tudo justificadinho, tá? Então fiquem atentos quanto a isso aí. Isso aí eu estou falando na prática, né? Mas para vocês aí, alguém que pensa em exercer a profissão na área trabalhista? Não. Não, né? Só se precisar. Mas é bom saber, é bom saber. Ainda mais porque tem muita relação com o processo civil. E Professor, mas de início assim tem que fazer tudo. Rapaz, não é assim não, viu, Neto? Ué? Não é assim fazer tudo não, porque eu tinha essa ilusão quando eu comecei, tá? Mas não é interessante não, porque nenhum advogado mais experiente sabe tudo, quem dirá quem acabou de pegar a carteirinha, tá? Não, mas eu não falo dessa forma, de saber fazer tudo. Eu falo, tipo, eu concluo, abro meu escritório, tô com a minha OAB e decido atuar na área criminal, beleza. Aí vem um cliente da área civil, eu não vou pegar, eu vou pegar e faço uma parceria. Aí sim, uma parceria interessante, com certeza. Entendeu? Inclusive eu faço por isso que eu bastante. falo, caiu no meu escritório e não sai, sem assinar a procuração. Sim, sim. Não, aí você tá ok. Eu falo no sentido de você querer fazer tudo, aí não dá, entendeu? Não, aí não. Aí é pesado. Mas no que você falou de parceria, inclusive eu faço muito. Em todas as áreas eu tenho parceria. Inclusive o professor Jonathan é um deles. Com certeza. É um deles. Mas aí, inclusive meus alunos, viu? Por isso que eu não gosto de divulgar muito essas coisas, porque eu faço mais por agrado. Mas todos meus alunos aí que passaram no AB, ex-alunos, né? E já estão advogando, uma vez ou outra aí eu passo causa, tá? Direto. Às vezes uma causa juizado especial, uma causa trabalhista, previdenciária, às vezes eu não atuo muito, mas faço parceria. Esse ano mesmo acho que eu já passei bem uns 7 clientes, viu? Ex-aluno meu. Por aí. Mas é isso mesmo. Mas eu só passo, obviamente, né, gente, com quem é dedicado. Então se dediquem, viu? Porque aí vai meu nome também, ok? Bora lá. A contagem é paralisada e retoma de onde parou. Então essa aqui é a suspensão, tá? A contagem é paralisada e retoma onde parou. Na interrupção, a contagem ela é interrompida e quando iniciar começa do zero. Então, dentro do processo de trabalho, essa é a diferença do prazo, tá? Se o prazo tem 15 dias, tá? Para correr aí, tem 15 dias para você fazer um procedimento dentro do processo de trabalho. E aí você entra com um embargo, alguma ação aí, para suspender o prazo. O prazo ficou suspenso no 10º dia, tá? Depois que foi julgado aquele embargo, aquela ação que você deu início, interlocutória, né? Volta o prazo. E aí você não vai ter mais os 15 dias, você só vai ter mais 5, tá? E isso no caso de suspensão. Se for casos referente à interrupção, que é inclusive o embargo e declaração que eu falei, vai dentro de interrupção, mas serve também a depender da suspensão.
Se for caso de interrupção, quando você entrou com aquela ação, com aqueles embargos de declaração, o juiz vai julgar, depois que julgar aquela decisão ali interlocutória, né? Inicia-se o prazo do início, tá? Então fica atento quanto aí. Aí vai ter os 15 dias, diferente da suspensão. Então Ele zera? Oi? Ele zera? Zero. Na interrupção, zero. Tá? Na suspensão, continua de onde parou. Ok? Fica atento quanto a essas questões aí. Então, a suspensão. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Alguém sabe por que disso aqui? Recesso forense. Recesso forense, justamente aí, Rodrigo. Por isso que os prazos eles são suspensos nesse período, tá? Ah, professor, o advogado não trabalha nesse período? Trabalha. Eu todo ano trabalhei, nunca tirei férias não, tá? Mas, obviamente, né, gente, eu faço... vai depender do que você está trabalhando. Você pode dar uma assistência, pode ali fazer uma consultoria e tal. Mas, normalmente, os prazos, até porque os juízes também estão de férias, ninguém vai julgar, então... Os advogados aí não atuam muito na esfera judicial, mas extrajudicial funciona normalmente, tá? Não muda não. Então aqui, ó, ressalvadas as férias individuais, os feriados instituídos por lei, o juiz, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, a Advocacia Pública e auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto deste caput. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento, tá? Então, só quanto a isso aí. Mas o resto está funcionando normal. Então, a interrupção, já falei para vocês, a contagem é inutilizada e recomeça a contagem do início, tá? Aí o exemplo aqui tem um embargo. Essa interrupção caiu agora na pandemia, não foi? Oi? Interrupção teve agora na pandemia. Teve. Bem lembrado, Rodrigo. Teve interrupção. Vezes, sim, porque inclusive eu tive alguns processos. Cara, foi a melhor coisa para mim. Sabe? A pandemia, eu sei que a pandemia arrasou muita gente, mas o que os advogados obviamente quiseram, né, crescer na pandemia, rapaz, não teve oportunidade melhor para nós, porque eu tinha um monte de audiência, Prado, Caravelas, e eu, sabe, sem querer, porque eu vou te falar, no início a gente é mil maravilha, né? Vou lá fazer uma audiência em outra cidade e tal, a gente fica naquela empolgação. Mas depois, com o tempo, ainda mais quando é audiência de 5 minutos, igual uma conciliação da vida, ou então você pega uma audiência na vara do trabalho, rapaz, você fica... E quando pega 8h30, teve uma que eu peguei, Rodrigo, 8h30 da manhã, em Caravelas. Eu ia ter que sair de madrugada daqui para chegar lá, entendeu? Então, assim, interrompeu, obviamente, o prazo. A audiência minha acontecer estava previsto para ser, eu acho que em março ou abril de 2020. E aí, por conta da interrupção, ficou aquele período ali, não remarcaram a audiência, não remarcou. Essa audiência só foi acontecer esse ano, e telepresencial, que começou a modalidade telepresencial. Aconteceu agora recente, acho que em maio desse ano, tá? E não precisei ir lá, olha aí que maravilha, tá? Isso é bom tanto para o advogado quanto para o cliente. Obviamente eu não cobraria dele a diária, né? Para poder ir lá em outra cidade para fazer a audiência, tá? Então facilitou muito até na questão da promoção da justiça. E eu acho que deveria continuar as audiências telepresenciais, ao menos as de conciliação, tá? As de instrução, as demais que exigem um pouco mais de cuidado, um pouquinho mais demorado, aí sim não tem jeito não. Aquele olhar de frente para aquela pessoa presencial não tem coisa que supera não. Procedimentos. Então, dentro de processo do trabalho, nós temos 3 tipos de procedimentos, tá? Procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário, tá? Sumário até 2 salários mínimos, tá? Recurso só matéria constitucional, então aqui não cabe recurso, tá? Só cabe recurso em matéria constitucional, e normalmente o recurso em matéria constitucional é feito através de uma reclamação, tá? Inclusive o pessoal da segunda fase eu estou ensinando isso aqui. Sumaríssimo, não excedente a 40 salários mínimos, a partir de 2 a 40 salários mínimos, e ordinário mais de 40 salários mínimos, tá? Então fiquem atentos quanto a esses valores, tá?
Ô, Abi, Oi. esse valor é o valor do salário ou do processo total? Não, do valor da causa. É muito Total. difícil, então, ser pelo sumário, né? É, é bem mais difícil. Normalmente quase, eu te falo, 80% é sumaríssimo. Ah, Entendeu? Tem muitos ordinários. Vou botar, só 80 não, vou botar aí 60 sumaríssimo, 30 ordinário e de 5 a 10 sumário. Porque ordinário, pelo menos aqui em Teixeira, não via muito, mas agora tá vendo demais. Até porque o real tá desvalorizado, então esse 40 salário mínimo aí se tornou pouco. Se tornou pouco. Mas até pouco tempo atrás eu não via tanto ordinário não. Pelo menos na minha época de estágio, não lembro de ter pegado nenhum assim. Só caso de empresa grande, uma fusão da vida. Entendeu? É, Rito sumário, então, tá aí para vocês até 2 salários mínimos. É bem simples, tá? Normalmente ele é feito em audiência una, tá, gente? Esse rito sumário. Aqui na frente vai falar, eu tô adiantando a matéria para vocês. Vem falar aqui. O rito sumaríssimo, então, é um procedimento que foi introduzido aí no ano 2000, tá? Que incluiu o artigo 852A a 852I na CLT. Esse aqui vai ficar tudo dever de casa para vocês, tá? Mas eu vou dar lida só ao primeiro. Então, segundo esse diploma, os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação serão processados pelo rito sumaríssimo. Tá? Estão excluídos do procedimento sumaríssimo as demandas em que seja parte a administração pública direta, autárquica e fundacional, gente, tá? Fiquem atentos quanto a isso aqui, tá? Fiquem atentos quanto a isso aqui, é uma exceção, tá? Então, nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado, indicará o valor correspondente. Obviamente, né, tem que ter o valor, todas as ações. Na aula de segunda fase, vocês vão ver que eu explico muito isso, pego muito no pé. O esqueleto das peças são todas iguais, tá? O que diferencia muito é o cabimento, o fundamento, mas a estrutura em si é a mesma, tá? Qualificação, endereçamento, tudo igual, tá? Mas na aula de segunda fase, fica atento aí, tá? As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única. Tanto o sumário quanto o sumaríssimo é audiência única, tá? Sob a direção do juiz presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Então, é bem rápido normalmente, tá? A depender também de como for, né? Se tiver acordo ou não. Depender como for. Normalmente aí não passa de 30 minutos, não. Não sei como é que tá agora. Que voltou recente agora a presencial, pelo menos aqui em Teixeira, as audiências na vara do trabalho, tá? E eu não sei se está atendendo todos os ritos, mas enfim, voltou agora recente, tá? Só do trabalho também. Na época dos estágios de vocês, não sei se alguém ainda está fazendo estágio aí, mas vocês já presenciaram a audiência na vara do trabalho? Já viu como é que funciona? Eu já fui uma vez. Bem rápido, né? Cada uma. É rápido. Só que é cheio, muito cheio. Oi? É muito cheio. Sim. É porque, velho, não tem coisa melhor do que eu gostava de audiência. E olha que eu não atuo nessa área, mas eu gostava de ver no estágio. Eu gostava das audiências do trabalho, civil e criminal. Todas, né? Mas principalmente as audiências do trabalho. Porque tinha que pegar 10, se eu não me engano era 10, né? Que tinha que ter cada semestre. Aí eu matava tudo numa manhã só. Ficava a manhã toda lá, já matava tudo. E aí era rápido, entendeu? Na criminal, pensa na dificuldade que tinha para marcar a criminal. Então aí vai depender de cada esfera aí, tá? Ok, gente, e aqui o do 852A ao I explica como é que funciona o sumário, tá? O sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Eu não vou ler, tá vendo aqui, ó, aberta a sessão, juiz esclarecerá. Não vou ler para vocês, que é só letra de lei, e vocês, obviamente, terão que ler para saber como é que funciona, tá? Então, fiquem atentos. Assim, algumas peculiaridades. Ó, a audiência é una, a sentença não precisa de relatório, tá? São ouvidas apenas 2 testemunhas por parte, fica atento, tá? Petição inicial deve indicar obrigatoriamente o valor
de cada pedido na ação, não se admite a citação por edital e a audiência deve ser marcada em no máximo 45 dias, tá? Fiquem atentos aí quanto a esses percalços aí do rito sumaríssimo, tá? Deu para entender até agora? Tá tranquilo, gente? Tranquilo. Ótimo. E agora dentro do rito ordinário, como é que funciona a questão do rito ordinário? Ele, obviamente, a gente já viu, acima de 40 salários mínimos, tá? E deve ocorrer obrigatoriamente 2 audiências, de conciliação e de instrução. A de conciliação normalmente é rápido quando não há acordo, tá? Chegou lá as partes, falou assim, tem acordo, doutor? Não, tem acordo não. E você, quer falar alguma coisa? Não, não quer falar nada não. Pronto, acabou. E aí vai para instrução, tá? Normalmente o ordinário, as que eu peguei foi desse jeito. Eu já fiz também umas, tá? Dessa forma aí, tá? A não ser quando tem acordo, porque quando tem acordo tem que fazer tem que detalhar como é que vai ser o acordo, a questão do pagamento, como é que as formas do pagamento, como é que vai proceder, data tal, enfim. Quando há acordo demora um pouquinho, mas é um pouquinho que demora aí de 30 minutos a 1 hora também. Não demora muita coisa não, tá? Então fiquem atentos quanto a isso aí. Compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta. Ok. Isso aqui já trouxe para vocês, está na apostila, tá? Do 763 e o 852, aqui tudo bonitinho. Cada artigo aqui que é referente ao procedimento ordinário. E aqui eu trouxe uma tabelinha aqui, deixa eu ver se tem. Acho que mais na frente vem falar. Deixa eu ver aqui. Acho que tá lá atrás, eu passei. Mas enfim, deixa eu ver aqui para vocês. É bem parecido aqui, já vou falar aqui, já vou adiantar, que eu acho que a tabela está mais na frente. O rito ordinário aqui, ele é bem parecido quanto à questão do rito sumário, tá? Só que há algumas diferenças aí, que ele tem que ser 2 audiências, diferente do sumário e sumarismo, que é uma só, a audiência é uma, tá? As testemunhas também são mais, se eu não me engano, são 6 testemunhas por parte, se eu não me engano, tá? Aqui na frente na lei vai falar para vocês. E fiquem atentos quanto isso aí. Normalmente se encerra aí na segunda audiência, tá? E cabe, obviamente, todos cabem recurso, tá? Cabe recurso aí, caso que não seja feita aí, você não entender que foi justa a demanda, tá? Então fique atento quanto a essas questões. Aqui trouxe alguns protocolos de notificação, recebido e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do tema ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias, tá? Então a notificação da reclamada é feita pelo correio no processo de conhecimento, tá? Normalmente, hoje em dia, incrível que pareça, meus clientes estão sendo notificados muito pelo WhatsApp, tá? Na lei não fala, né? Hoje em dia acho que a regra se tornou o WhatsApp. O WhatsApp ou ligação, tá? Então, o pessoal está sendo notificado muito pelo WhatsApp, mas pela lei aí tem essas formas diferentes para ser feitas, tá? Então, fica atento quanto a isso aí. E aqui já entra dentro do tema de audiências, página 15, tá? Que eu não vou fazer hoje, porque eu quero tirar esses últimos aí 15 minutinhos para a gente fazer algumas questões, tá? Mas dentro do tema de audiências, vou passar para casa para vocês estarem lendo, tá? Como é que é feita a audiência dentro do processo do trabalho, ó? Tudo bonitinho, tá? Da página 15 em diante, tá? É bem pequenininho o que eu coloquei para vocês aqui, tá? Bem resumidamente aqui, mas fiquem atentos, inclusive quanto à questão da prescrição, como é que funciona, prescrição quinquenal, inclusive que é a mesma do processo civil, ok? Reconvenção, como é que funciona, tudo aqui, ó. Dever de casa, anota aí para vocês aí, galerinha. Da página 3 ou 4, do início lá que começar, tá? Até... Deixa eu ver aqui, para nós fazer aqui. Até página 28. Isso aqui até domingo, tá? Então aí dá para vocês lerem aí hoje, quem for começar hoje aí, dá para ler umas 10 páginas hoje, mais umas 10 amanhã
e domingo de manhã dá para ler o resto, tá? Lembrando que nosso simulado é à tarde, às 13 horas da tarde. Eu vou depois mandar mensagem para vocês um por um no grupo para saber a galera que vai fazer o simulado presencial, tá? Porque eu preciso imprimir as provas. Então, que eu imprimo as provas normalmente no sábado pela manhã. Então, quem for fazer o presencial, eu vou perguntar. E, por favor, gente, não faltem, tá? É indispensável. Lembrando que a galera de Teixeira é obrigatório fazer presencial. Não tem essa que ele fazer online, não. O online é uma faculdade para o pessoal de fora, tá? Obviamente, o pessoal de fora, se quiser vir fazer o presencial, também pode fazer, tá? Não tem essa também, não. Ok? Então, bora lá já partir para algumas questões. Ficou alguma dúvida, gente? Dá pra gente dar prosseguimento aí? E aí? Ô professor, Oi. como eu não tinha muita afinidade com direito de trabalho, nem processo de trabalho, só os ritos é sumário, sumaríssimo e ordinário, não é isso? Sim. Sendo que sumário é até 2 salários mínimos, Isso. sumaríssimo de 2 a 40 salários mínimos Isso. e, E ordinário é quando ultrapassa os 40 salários acima mínimos. de 40. Isso. Acima de 40. Isso. E aí cada um tem as suas peculiaridades, mas as principais é que Eu vou dar uma estudada aqui. viu? Na apostila eu deixei a tabelinha para vocês aí, um resuminho, né? Mas cada audiência sumária e sumaríssima normalmente é audiência uma, então o juiz marcou, vai decidir aquilo ali, tá? Professor, e se eu não gostar do resultado ali, aí você recursa, tá? Aí você faz um recurso aí, tá? Aí vai depender de você. Enfim, funciona dentro disso aí, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe porque eu quero fazer essas questões aí com vocês hoje, até porque essa semana eu acho que a gente não fez nenhuma questão, esse ano que eu não me lembro, tá? Então a gente precisa estar praticando. Mas, gente, esse aqui eu não esgotei o tema não. Provavelmente na semana de prova, faltando uns 10 dias, eu sempre faço um revisaço e eu devo voltar o tema de processo do trabalho. E aí todas as dúvidas que vocês tiverem das matérias que eu estou dando, vocês vão anotando para quando chegar esse revisaço a gente poder tirar, ou também antes, tá? Então vocês podem me procurar. Inclusive, todos os alunos nos meus cursos sempre procuram para tirar dúvida. Até agora ninguém me procurou, viu? Eu não sei se porque a galera tá todo mundo estudando e tá entendendo, ou se ninguém está estudando. Mas até agora ninguém me procurou para tirar dúvida não, tá? Só quanto ao cronograma. Então, eu preciso de uma dedicação maior de vocês, ok? Até mesmo durante as aulas aí, eu percebo que só tá a mesma galera assistindo. Obviamente que eu não sei quem é que está assistindo depois no online, mas eu vou saber depois desse primeiro simulado, porque a gente sempre tem a galera que estava mais em dúvida aí, vai me procurar. E nossa prova oral tá chegando também, tá, gente? Tá chegando aí. Bora lá. Questão número 1. Você tá conseguindo ler aí pra nós, Neto? Tá enxergando aí? Tá sim. Lê pra nós essa 1 aí. Questão 1. José ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária ABCD Limitada, requerendo horas extras. A sociedade empresária apresentou contestação negando as horas extras e juntou os cartões de ponto, os quais continham horários variados de entrada e saída, marcados por meio de relógio de ponto. O advogado do autor impugnou a documentação. Com base no caso apresentado, assinale a alternativa correta. Letra A. Na qualidade de advogado do autor, você não precisará produzir qualquer outra prova, pois já impugnou a documentação. Letra B. Na qualidade de advogado da ré, você deverá produzir prova testemunhal, já que a documentação foi impugnada. Letra C. Na qualidade de advogado do autor, o ônus da prova será do seu cliente, razão pela qual você deverá produzir outros meios de prova em razão da sua impugnação à documentação. Letra D. Dada a variação de horários nos documentos, presumem-se os mesmos
inválidos diante da impugnação, razão pela qual só caberá o ônus da prova à má-fé. E aí, galerinha? A, B, C ou D? Difícil. Essa aí, vocês prestando atenção e com o conhecimento prévio que vocês já têm, vocês conseguem acertar. Tem que pensar o quê? O que a questão está querendo saber? Quer saber a questão do ônus da prova, tá? Ela cabe a quem? Tá? Cabe a quem? Ao ônus da prova. Eu que aleguei, a parte contrária que está me acusando, como é que funciona? E aí? Será o ônus da prova do cliente, então por isso a resposta correta, no meu ponto de vista, é a letra C. Pronto. Neto vai para a letra C. E Eu aí? vou de letra D. Qual? Eu acho que o ônus da prova é da empresa. Letra B de bola? Eu acho que o ônus da prova é da empresa. Ah, tá. Letra D. D de dado. Beleza. E aí, Neide? Bom. Tá ouvindo a gente aí, Neide? Ixi, acho que Neide tá tomando café. Gente, a resposta é letra C de casa, tá? Na qualidade de advogado do autor, o ônus da prova será do seu cliente, razão pela qual você deverá produzir outro meio de prova em razão da sua impugnação à documentação, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso aqui. Essa AD, Rodrigo, viajou um pouquinho, principalmente nessa primeira parte, ó. Dada a variação de horários nos documentos, presume-se os mesmos inválidos diante da impugnação, razão pela qual só caberá o ônus da prova à empresa. Foi o que eu falei com vocês, gente. Qual é o X da questão? Essa aqui é o famoso da última aula, Rodrigo. O X mais Y aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá? Essa aqui é só o X. Respondeu o que está perguntando. O que quer saber? Inclusive, eu dei até a dica. O que quer saber aqui? Quer saber a questão do ônus. Cabe a quem? Tá? Simplesmente isso, tá? Então, quer saber cabe a quem? Não fica pensando muito além não, porque senão vai na D, tá? Então, na qualidade de advogado do autor, obviamente aí da sociedade, né, empresária, o ônus da prova será do seu cliente, tá? Então, fiquem atentos quanto a essa questão aí. Se o cara tá... Em regra, o ônus no processo trabalhista é do autor? Sim. Sim. Tá. Professor, vai depender? Pode ter exceções, mas aí a lei vai trazer, tá? O que normalmente não é do autor? Normalmente ali, vamos supor, muda um pouquinho na esfera penal. Por isso que muita gente confunde. Não, penal é quase que o inverso às vezes. Vamos supor que entrou com uma ação contra o Ministério Público, obviamente que é o detentor aí da ação penal. Ele está te acusando de determinado crime. Você não tem obrigação nenhuma de provar sua inocência. Ele que tem que provar que você é culpado. Mas você tem a faculdade de querer provar, de ter um álibi, enfim, demonstrar que você é inocente. Tá? Aqui na esfera do trabalho, obviamente, você também pode ser utilizado parecido com se você fosse o Ministério Público, só que aqui é relação privada, né? Você estiver entrando com a ação, você tem que provar, tem que ser o ônus da prova será do seu cliente, tá? Então, você tem que ficar quanto a essas questões aí, tá? Mas aí é bem tranquilo aí vocês estarem lembrando, tá? O que muda muito na esfera civil, por exemplo, em juizado especial, inclusive eu utilizo muito isso. Quando você entra com uma ação contra a administração, direta ou indireta, basta você alegar. Você não precisa provar muitas vezes. Eles que têm que provar que você está errado. Igual, por exemplo, um tempo atrás, eu entrei com uma ação para um cliente meu contra a Claro. Tá? Obviamente, para fundamentar o meu pedido, eu demonstrei de forma assim, objetiva que a Claro obrigou o meu cliente, não obrigou, mas incitou o meu cliente a assinar um contrato com eles, mas eles cometeram o erro grotesco de não verificar que na casa do meu cliente não pegava sinal da Claro. Ele tinha o telefone da Vivo, tá? E ele já queria sair da Vivo,
e optou pela Claro, porque a Claro ligou, deve ligar para vocês aí também, né? Claro, ou ele liga direto pra gente, ligou para ele oferecendo um serviço, ele aceitou o serviço, pegou o chip, quando ele foi usar o chip da Claro, cadê que pegava sinal? Não pegava sinal de jeito nenhum, só pegava sinal fora da casa dele. E aí meu cliente foi tentar, obviamente, antes de entrar com uma ação, foi tentar resolver de forma pacífica, né? Só devolver o chip e tal, e queria o dinheiro dele de volta, mas eles, além de não devolver o dinheiro, ainda estavam cobrando uma taxa por rescindir o contrato. Aí pronto, aí pra mim foi uma maravilha. Aí a gente entrou com uma ação, ganhei fácil, justamente porque eu só aleguei isso, tá? E aí quem tinha a obrigação de demonstrar, de provar que lá pegava sinal? Claro, tá? Eu aleguei que lá não pegava. E eles não conseguiram demonstrar que lá pegava sinal, e o juiz foi lá e deu a favor. Entendeu? Professor, se o senhor quisesse, o ônus da prova não era meu, tá? Eu simplesmente aleguei, era da administração. Nesse caso aí, era uma empresa privada que exercia o exercício típico de atividade estatal, né? Administração indireta. E aí, vamos supor que se eu quisesse provar, poderia. Aí ia dar mais embasamento. Mas, nesse caso, como já era algo quase que eu via certo, não tinha como eles provarem, então eu preferi não, tá? Então, funciona mais ou menos isso aí. Isso dentro da esfera civil, tá? Da Lei 9.099, Juizado Especial. Questão número, vou pular essa aqui, que é parecida. Questão número 3. Você consegue ler para nós aí, Rodrigo? Consigo. Carlos Alberto foi caixa numa instituição bancária e agiu reclamação trabalhista, postulando o pagamento de horas extras, já que em uma das agências na qual trabalhou por 2 anos cumpria jornada superior à legal. Em contestação, foram apresentados os controles, que não continham sobrejornada e por essa razão foram expressamente impugnados pelo acionante. Na instrução, o banco não produziu prova, mas Carlos Alberto conduziu uma testemunha que com ele trabalhou 7 meses na agência em questão e ratificou a jornada mais extensa declarada na petição inicial. Diante dessa situação, e de acordo com o entendimento consolidado do TST, assinala a afirmativa correta. Uma vez que a testemunha trabalhou com o autor somente 7 meses, este é o limite de tempo que limitará eventual condenação. B. Se o juiz se convencer pela prova testemunhal que a sobrenada ocorreu nos 2 anos, poderá deferir as horas extras em todo o período. C. Uma vez que a testemunha trabalhou com o autor em período inferior à metade do tempo questionado, não poderá ser fator de convencimento acerca da jornada. D. Considerando que os controles foram juntados, uma única testemunha não poderia servir de prova de jornada cumprida. E aí, gente? A, B, C ou D. Essa súmula eu vou até adiantar para vocês do TST, se refere à questão da folha de ponto, tá? A folha de ponto, ela é desconsiderada pelo juiz se não for conforme a realidade, tá? E aí como é que sabe? Sabe pela testemunha, ter prova testemunhal. Muitas vezes não, a maioria das vezes a prova testemunhal tem muito mais força que folha de ponto, tá? Então é o que está tratando da questão, só para botar vocês por dentro. Mas então a súmula tá dentro aí da apostila. Fala. Então é B. B de bola? Sim. É isso aí, letra B de bola, tá? Se o juiz se convencer pela prova testemunhal que a sobrejornada ocorreu nos 2 anos, poderá deferir as horas extras em todo o período, tá? Normalmente o juiz... Mas quais são os casos que a folha de ponto é desconsiderada? Oi? Toda vez que não for condizente com a realidade. Por exemplo clássico, folha de ponto que a gente fala com horário britânico, tá? Ninguém chega no trabalho 8 horas em ponto, sai meio-dia para almoçar, volta 2 horas e vai embora às 18 horas, tá? Então o juiz nem considera, vem aquela folha de ponto e fala assim, isso aí não é realidade, tá? Então assim, é um exemplo, tá? Mas vamos supor que a folha de ponto esteja correta. Mas chega vários outros funcionários e falam assim, doutor, a folha de ponto está correta, mas não está constando os horários extras, só está constando o horário normal. Então, o juiz vai considerar os horários extras. Então, várias hipóteses que pode variar, você entendeu? Então, assim, a folha de ponto, ela, posso dizer, afirmar para você aí, muitas vezes, as vezes que eu peguei aí, ela quase nunca foi considerada, tá?
Só se a empresa for muito certinha, tá? Que é difícil acontecer. Então, fiquem atentos quanto a essa questão aí. Mesmo aquelas eletrônicas, tá? Que a pessoa só chega e bate o ponto, tem como fraudar. Por exemplo, tem empresas que deixam o funcionário bater o ponto só determinado horário, porque a pessoa só pode cumprir 2 horas extras por dia, que é o determinado por lei, né? Então, você trabalha 8 horas, você só pode fazer 2 horas extras por dia. Mas tem empresa que precisa que o funcionário fique mais de 2 horas, ele não bate folha de ponto, a empresa quer pagar a parte. Vamos supor que o cara trabalha 12 horas por dia, ou seja, fez 2 horas a mais do que a permitida. Isso aí, a folha de ponto, mesmo que eletrônica, não vai computar. Então, tudo isso é avaliado. Como que é avaliado? Prova testemunhal, às vezes ali pega a câmara de vigilância, enfim, tudo isso é levado em critério e é realizado na audiência de instrução, tá? Tudo isso é feito na audiência de instrução. Deu para entender aí, gente? Ficou claro? Rodrigo, Neide? Deu sim. Pronto, gente. Por hoje é só, tá? Quero que vocês dêem uma revisada aí para nós. E nossa próxima aula aí é segunda-feira, mas domingo nós temos o nosso simulado, tá? Então não esqueçam, devo passar a informação do simulado lá no grupo. Começa 1 hora ou tem que chegar 1 hora? Começa 1 hora, tem que chegar pelo menos 15 minutos antes, para evitar de chegar atrasado, tá? Tá? É lá no mesmo local, né, das aulas? No mesmo local das aulas. Ah, professor, posso chegar 10, 5 minutos antes? Pode, tá? Mas se atrasar, deu 1 hora, eu já não permito que entre mais, tá, gente? Já estou começando a ser rígido para vocês, porque o AB é rígido também. Então, posso levar alguma coisa para comer e tal? Pode, não, deve, tá? Só que traz coisas leves, que durante a prova vocês vão ficar tão focados, eu acho que vocês nem vão comer. Traz aí alguma fruta, alguma coisa, nada de coisa muito barulhenta para não atrapalhar os colegas. Traz a garrafinha de água, tá, gente? Lembra de trazer a garrafinha da água. Então, é isso aí. Não precisa trazer dentro de vasilha transparente, igual o AB pede, não precisa não, tá? No simulado não precisa. Mas não se atrasem, ok? Gente, boa noite. Até a próxima. Ô, Abre, mudando de assunto aqui, não era pro seu filho nascer hoje? Oi? Não era pro seu filho nascer hoje? Pois é, gente, acabei de Parabéns, velho.